Olá, pessoal. Como havíamos comentado no bloco anterior, agora vamos tratar sobre eh, um resumo que a ferramenta do Google proporciona para a gente. Através do notebook LM do Google, a gente consegue colocar uma legislação e pedir um resumo e fazer uma apresentação. Então, essa apresentação, toda a arte gráfica, todo o material é disponibilizado pelo notebook LM. O único cuidado que eu peço para os senhores é façam isso apenas após estudarem a legislação, terem conhecimento do conteúdo. Por quê? Porque essa ferramenta, embora seja muito boa, muito interessante, assim, positiva, ela ainda comete algumas falhas, às vezes até a questão de interpretação e tudo mais. Então, nesse sentido, é importante estar sempre atento. Então, vamos ver aqui o que esse material nos proporciona. A Arquitetura do Poder, um guia visual da Lei Orgânica de Curitiba. Entenda os princípios, a estrutura e as regras que moldam o governo e a vida na capital paranaense. Lei Orgânica do Município. Ela trata sobre autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira. O que é a lei orgânica? É a planta baixa da governança municipal. A lei orgânica do município é a lei mais importante de Curitiba, funcionando como sua própria Constituição, elaborada e aprovada pela Câmara Municipal. Ela define a estrutura e o funcionamento da cidade, garantindo sua autonomia política, administrativa e financeira, que é oriundo da Constituição Federal, né? Conforme estabelecido no artigo 1º. Pense nela como a planta baixa essencial que organiza todos os espaços do poder público e estabelece os direitos e deveres fundamentais que regem a vida na cidade. Os alicerces sobre quais os valores de Curitiba é construída. Toda grande estrutura precisa de uma base sólida. A lei orgânica estabelece os objetivos fundamentais que guiam todas as ações do município. Esses não são apenas palavras, mas os pilares éticos e operacionais do governo. Então, nós temos democracia, transparência, sustentabilidade e dignidade. Democracia e participação popular, garantir a participação dos cidadãos nas decisões governamentais. Transparência e moralidade, assegurar a publicidade, eficiência e o controle popular nas ações de governo. Dignidade e direitos fundamentais, garantir o acesso universal aos serviços públicos e a uma existência digna. Sustentabilidade, defender e preservar o meio ambiente, construindo uma cidade social e ambientalmente sustentável. Então, este é o artigo 4º, constitui objetivos fundamentais e diretrizes do município de Curitiba. A pedra angular, de onde emana o poder. A lei orgânica categórica em seu artigo 7º. Todo o poder emana do povo, este é o princípio que legitima todo o governo municipal. A soberania popular é exercida de duas formas distintas. O exercício indireto, que é através de representantes eleitos pelo voto universal, direto e secreto. Os atores são os prefeitos e vereadores. E o exercício direto, através da participação direta dos cidadãos, conforme regulado em lei. Mecanismos iniciativa popular, referendo e plebiscito. Os pilares da governança, a divisão dos poderes. Para garantir equilíbrio e harmonia, o governo de Curitiba é sustentado por dois poderes independentes, conforme define o artigo 15. Eles atuam de forma autônoma, mas devem trabalhar em conjunto pelo bem da cidade. Então nós temos o poder legislativo e o poder executivo, tudo isso governo municipal. Pilar 1. Poder Legislativo. Câmara Municipal. Função principal. Legislar, criar leis, fiscalizar e controlar os atos do Executivo. Composição. Vereadores eleitos pelo povo. Pilar 2. Poder Executivo. Prefeitura. Função principal. Governar e administrar a cidade executando as políticas públicas e as leis. Composição. Prefeitos e seus secretários.
Artigo 15. São poderes do município independente e harmônico entre si, o legislativo e o executivo. A ala legislativa, o que faz a Câmara Municipal? A Câmara Municipal é a casa do povo, onde as leis da cidade são debatidas e criadas, e onde o poder executivo é fiscalizado. São competências Suas competências são divididas em duas categorias principais. Função legislativa, artigo 19, deliberar sobre as leis do município, especialmente em áreas como finança e orçamento, aprovação da PPA, LDO e LOA, políticas urbanas, aprovação do plano diretor e leis de zoneamento, servidores públicos, definição do regime jurídico e remuneração, bens públicos, autorização para compra e venda de imóveis, função fiscalizadora, competências privativas, atos que a Câmara realiza com exclusividade, como julgar as contas anuais do prefeito, convocar secretários para prestar informações, criar comissões de inquérito, processar e julgar o prefeito por informações políticas e administrativas. Então aqui a gente vê do outro lado, à direita, um desenho mais ou menos do que nós acabamos de estudar sobre o Tribunal de Contas, sobre o Gabinete de Informações, Registro Financeiro, Assembleia, ou seja, julgar as contas anuais do prefeito, convocar os secretários, processar e julgar prefeito por infração política administrativa e criar comissões de inquérito. Processo legislativo. Como uma ideia se transforma em lei. A transformação de uma proposta em lei segue o caminho definido e rigoroso, garantindo debate e análise. O processo, artigo 50 a 58, pode ser resumido nas seguintes etapas. Iniciativa. O projeto de lei é proposto por um vereador, comissão da Câmara, o prefeito ou por iniciativa popular com 5% de assinaturas do eleitorado. 2. Discussão e votação. O projeto passa pelas comissões da Câmara e é debatido e votado em 2 turnos no plenário. 3. Aprovação. Se aprovado, o projeto é enviado ao prefeito. 4. Sanção ou veto. O prefeito tem 15 dias úteis para sancionar, ou seja, aprovar a lei ou vetá-la. O veto pode ser total ou parcial, justificando os motivos. O silêncio vai implicar em uma sanção tácita. Daí, nesse sentido aqui, nós teremos, se foi promulgado, foi para a sanção do prefeito, foi sancionado, ele vai para promulgação e publicação. Caso tenha sido vetado, ele vai voltar agora, vai para a Câmara, a análise do veto. Se vetado, o projeto volta à Câmara, que pode derrubar o veto com o voto da maioria absoluta de seus membros, e daí sim ela vai seguir para a promulgação e publicação. Após a sanção ou a derrubada do veto, a lei é promulgada, declarada existente e publicada no órgão oficial para entrar em vigor. A ala executiva. Quais são as atribuições do prefeito? O prefeito é o chefe do poder executivo, responsável pela administração geral da cidade e pela implementação das políticas públicas. Suas atribuições listadas no artigo 72 são amplas e podem ser agrupadas em 4 grandes áreas: gestão e administração, nomear e exonerar secretários, organizar e dirigir a administração municipal, executar o orçamento. Outra grande área: iniciativa legislativa, iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar ou vetar as leis aprovadas pela Câmara. Terceira grande área: execução de políticas, enviar à Câmara o plano plurianual, a LDO e orçamento anual, celebrar convênios e consórcios, desapropriar bens por necessidade e interesse social. E aqui a quarta grande área, representação, representar o município em juízo e fora dele. Então aqui nós temos também do outro lado aquela distribuição do gabinete em relação aos serviços públicos: saúde, educação, urbanismo, finança e transporte.
entre outros. A máquina administrativa, como o governo se organiza para servir. Para executar suas funções, a prefeitura se organiza em uma estrutura complexa, guiada por princípios estritos para garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Então, temos o prefeito, a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, nós temos as secretarias. Na administração indireta, temos autarquias, fundações e empresas públicas. Princípios fundamentais. O artigo 80 trata sobre os princípios fundamentais. Toda administração de qualquer dos poderes deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acesso ao serviço público, investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, garantindo isonomia e mérito. O caixa da cidade, como são gerenciadas as finanças e os orçamentos. A gestão financeira do município é um ciclo contínuo de arrecadação, planejamento e fiscalização. A lei orgânica estabelece as fontes de receita e as ferramentas para planejar os gastos públicos. Então nós temos as receitas IPTU, ISS, que é impostos, taxas, contribuições e melhorias, e etc. O ciclo orçamentário, temos a PPA, a LDO e a LOA, planejamento via plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual. E daí esse gerenciamento desse recurso vai para onde? Para a saúde, educação, transporte, lazer e parques. Fiscalização é feita pelo controle externo pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas. Construindo a cidade como a lei planeja o futuro urbano. A política de desenvolvimento urbano de Curitiba é o coração de sua identidade. A lei orgânica, os artigos 145 a 155, estabelece que o crescimento da cidade deve ser ordenado e sustentável, garantindo a função social da propriedade e o bem-estar dos habitantes. O instrumento central, Plano Diretor, artigo 148. A lei municipal que orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção de espaços urbano e rural, define critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento, planeja a mobilidade e acessibilidade urbana, estabelece regras para a proteção ambiental e do patrimônio natural, diretrizes de planejamento. O artigo 149, o plano diretor deve, entre outros, integrar o uso do solo com o sistema viário de transportes, hierarquizar o sistema viário, priorizando o transporte coletivo, proteger os recursos naturais como áreas de mananciais. E aqui nós temos o plano diretor, zonas residencial, comercial, corredores de transporte, parques e áreas protegidas. Um esboço. A ordem social. Quais são os direitos e serviços garantidos aos cidadãos? A estrutura do governo existe para um propósito: assegurar uma vida digna a todos os cidadãos. A lei orgânica detalha responsabilidades do município em áreas essenciais que formam a rede de proteção social. Daí temos a saúde, acesso universal, integral e gratuito às ações e serviços como parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. Educação, prioridade no ensino fundamental e educação infantil com a aplicação mínima de 25% da receita de impostos. Na assistência social, ampara a família, criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência. Cultura, o acesso aos bens da cultura é um direito com incentivo às manifestações culturais. Meio ambiente, direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo o dever do município e da coletividade defendê-lo. Habitação, política habitacional com atendimento prioritário à família carente e estímulo a cooperativas. Os direitos dos servidores. Quais garantias protegem quem trabalha para a cidade? Temos a carreira, estabilidade, férias, licença gestante. Então, para garantir a qualidade
e a continuidade dos serviços públicos, a Lei Orgânica estabelece um conjunto de direitos e garantias para os servidores municipais. Principais direitos: plano de carreira. O município instituirá planos de carreira para os servidores da administração direta, autarquias e fundações. Estabilidade adquirida após 3 anos de efetivo exercício para servidores nomeados via concurso público. A perda do cargo só ocorre via sentença judicial ou processo administrativo com ampla defesa. Direitos trabalhistas. Garante, entre outros, 13º vencimento, remuneração de trabalho noturno superior, férias remuneradas com acréscimo de 1/3 e licença gestação de 180 dias. Direito à sindicalização, é garantido o direito de livre associação sindical e a proteção aos dirigentes. Aposentadoria e previdência. O município é responsável por um sistema de previdência próprio para os seus servidores. O cidadão no controle. Como a população pode participar e fiscalizar o governo. A lei orgânica não apenas estrutura o poder, mas também oferece ao cidadão as ferramentas para participar ativamente da gestão e fiscalizar seus representantes. O poder que emana do povo pode e deve retornar a ele na forma de controle social. Então temos os conselhos municipais, a iniciativa popular de leis, denúncia de irregularidades, acesso à informação, direito de petição e certidão e ouvidoria. Então, os mecanismos estão aqui: os conselhos municipais, espaço de participação popular na formulação e fiscalização de políticas públicas, saúde, educação, etc. O acesso à informação, direito de receber informações de órgãos municipais em até 30 dias. Direito de petição e certidão assegurado a todos gratuitamente para a defesa de direitos. Ouvidoria, órgão autônomo vinculado ao legislativo para receber e apurar reclamações e denúncias contra o poder público municipal. Denúncia de irregularidades: qualquer cidadão pode denunciar ilegalidades diretamente ao Tribunal de Contas. Possibilidade de propor projetos de lei com apoio de 5% do eleitorado. Uma estrutura viva, o manual para uma cidade em constante evolução. A lei orgânica é mais do que um conjunto de regras, é o projeto de uma cidade viva. Ela fornece a base, os pilares e as ferramentas para que o governo e a sociedade juntos possam enfrentar desafios, aproveitar oportunidades e construir o futuro de Curitiba. Conhecê-lo é o primeiro passo para exercer plenamente a cidadania e participar ativamente na construção contínua da cidade que queremos. O projeto está em nossas mãos. E assim nós chegamos ao final do nosso último bloco. Agora o resumo do notebook LM, que eu passo para os senhores, mas com aqueles devidos cuidados. Estudem, é muito importante, mas nunca esqueçam de estudar primeiro a lei para depois trabalhar o resumo. Um forte abraço a todos e sucesso nessa longa jornada.